Portugal foi o país que manteve colônias na África por mais tempo, do século XV ao século XX. Na África, as regiões de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e os arquipélagos de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe foram os países africanos que mais tardiamente conseguiram sua libertação e eram colônias portuguesas. A partir da década de 1950, os países africanos sob o domínio português começaram a se organizar em movimentos separatistas. Por isso, esses territórios passaram a sofrer uma rígida intervenção governamental de Portugal. Portugal esteve sob o regime totalitarista com orientação fascista de Antônio Salazar desde 1932, e a dominação sobre as colônias africanas perpetrava uma política de discriminação e segregação. Os portugueses implantaram reformas políticas com a finalidade de agradar pequenas parcelas da população para prolongar a dominação colonial, como a transformação das colônias em províncias de ultramar, em 1946, o que as tornava extensões de Portugal. Porém, a população negra continuava sem direitos políticos e sofrendo com a segregação. Em 1961, quando grande parte das colônias europeias na África já haviam conquistado a independência, formou-se uma guerrilha em Angola, que mobilizou tanto camponeses quanto moradores das cidades. Em 1963, teve início uma revolta semelhante em Guiné-Bissau e, no ano seguinte, em Moçambique. O governo português decidiu reprimir duramente esses movimentos, iniciando conflitos em diferentes regiões. Esses conflitos, que provocaram grande destruição e muitas mortes, só se encerraram após a Revolução dos Cravos, que promoveu o fim do regime salazarista em Portugal, em 1974, com a assinatura do Acordo de Alvor, que estabeleceu a independência das colônias portuguesas. O processo de luta contra a dominação portuguesa resultou na formação de diversos grupos políticos com objetivos distintos em Angola e Moçambique. Com a vitória sobre os portugueses, esses grupos passaram a disputar o controle do poder político nos novos estados. As disputas se agravaram durante a Guerra Fria. Em Angola, formaram-se três grupos nacionalistas de luta pela independência: o Movimento Popular pela Libertação de Angola, MPLA, liderado por Agostinho Neto, criado em 1956 e que tinha uma orientação socialista soviética. A Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, criado em 1954, que tinha uma orientação capitalista. E a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, criada por Jonas Savimbi em 1966 e que tinha uma orientação socialista maoísta. Em Angola, a Guerra Civil iniciou com a independência, em 1975, e se estendeu até 2002. 2 milhões de mortos, 1,7 milhão de refugiados e 80 mil mutilados. As consequências dessa guerra são sentidas em Angola até hoje. Em Moçambique, com a independência, se instalou um governo socialista da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, que contava com o apoio da União Soviética. O governo passou a ser atacado pela Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, armada pelos regimes da Rodésia, atual Zimbábue, e da África do Sul. A Guerra Civil durou de 1976 a 1992, devastou Moçambique e contribuiu para que ele se tornasse um dos países mais pobres da África.